Amém, irmãos? Então, na página 38, capítulo 3, nós vamos ver sobre os atributos de Deus. Os atributos nós entendemos como característica ou aspectos que nós temos do nosso Deus, que ele se revelou através da palavra. Então, não tem essa palavra literal, isso aqui é um atributo de Deus. Mas dentro da revelação da palavra e daquilo que ele se revelou a nós através da Bíblia, do livro que ele deixou, nós podemos ver esses aspectos, essas características referentes a ele e referente também à sua natureza. Sendo que uma das coisas que nós humanos cometemos é como quando a gente tira uma dessas características ou quando a gente exalta uma característica em detrimento de outra, ou seja, a gente exalta muito uma e acaba se esquecendo da outra. Isso acaba gerando erros teológicos e até mesmo a criação de um ídolo que parece o Deus da Bíblia, que a gente fala que é o Deus da Bíblia, mas na verdade não é. Tá? Então, é bem importante que nós entendamos que quando nós estamos falando das características, essas características elas são perfeitas, elas são relacionadas entre si e elas trabalham em perfeito equilíbrio, assim como nós vemos na Bíblia. Um exemplo, Deus ele é justo, porém se Deus ele fosse somente justo e a gente não olhasse pelo lado do amor, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Assim como também a gente só olhasse a bondade de Deus e ficasse só falando da bondade de Deus, ninguém seria condenado. As duas coisas trabalham de maneira perfeita. Ao mesmo tempo em que Deus é um Deus justo e que está irado contra o pecado, ele também é um Deus amoroso e bondoso porque ele deu o seu Filho para morrer por nós. Como eu falei, essas características elas vão trabalhar entre si. A gente vai tentar ao máximo aqui explorar cada uma delas. Então, se alguém puder ler ali o começo do 3, na página 38. Antes de ler, eu só vou dar um adendo também. Quando nós falamos das características de Deus, a gente vai ter uma aula depois falando sobre a Trindade. Deus, ele é único, subsiste em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esses atributos, eles são referentes à Trindade, tá? Não, aqui eu só estou falando de Deus. Não, aqui eu só estou falando de Jesus. Não, aqui eu só estou falando do Espírito Santo. Não, é dos 3, tá? Porque os 3, eles são iguais em essência, são iguais em poder, eles só têm funções diferentes dentro ali do plano de salvação e de redenção da humanidade, assim como de todas as coisas também. Nós vamos explorar isso mais para frente, vai ter um capítulo em que a gente vai tratar a Trindade, mas só dizendo que essas características, esses atributos da Trindade como um todo, tá? E não só pegando ali um ou outro, ok? Então, se alguém puder ler ali, por gentileza, o primeiro parágrafo, os atributos de Deus. Os atributos de Deus. O único Deus verdadeiro tem atributos que devemos conhecer. Dentre estes, muitos conhecem o amor, que de fato é muito importante. Mas, se pensarmos somente nesse atributo, independente dos outros, podemos acabar tendo uma noção equivocada da divindade, achando que ele é como um gênio da lâmpada, alguém que só serve para realizar nossos desejos, pensando que nele não há juízo, não há santidade, não há critérios, só amor cego. Por isso, para conhecê-lo melhor, é necessário compreendermos também os outros atributos. Dentre essas qualidades inerentes do ser divino, podemos destacar que Deus é. Amém. Então, o que ele está falando aqui é o que a gente comentou. Quando a gente pega um atributo e começa a trabalhar só em cima dele, a gente pode facilmente criar erros teológicos, até mesmo um certo ídolo. Por isso que a gente fala tanto sobre a importância de nós lermos a Bíblia, conhecermos a palavra e sempre lermos a Bíblia entendendo que ela é um livro como um todo, que você tem ali aspectos da revelação o tempo inteiro se manifestando de alguma forma dentro dos textos, através ali que Deus deixou. E quando nós começamos a nos afastar da Bíblia, ou quando a gente começa a não conhecer a palavra de Deus, a palavra como um todo, quando a gente começa a negligenciar isso que ele deixou pra gente, é onde começa a surgir os erros. Então, por exemplo, aqui ele está falando sobre aquelas pessoas que acham que Deus é um ser que fica ali o tempo inteiro ao nosso desejo. Então, tudo que a gente pede, ele dá, ele é poderoso, e é isso aí. E aí a gente acaba criando um Deus falso, assim como outras pessoas também
que pegam versículos ou partes da Bíblia extremamente claros, como eu falei, as heresias, ou quando o ser humano ele muda o caráter de Deus, geralmente tem textos extremamente claros que refutam aquilo, só que a pessoa ela pega só uma parte, ela pega só um recorte, às vezes fora de contexto, fora de texto, fora de qualquer coisa, e acaba criando um Deus ali ao favor dela. E como nós vimos nas aulas anteriores sobre o ídolo, nosso coração ele é uma fábrica de ídolos. Então é só a gente ficar ali o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade, que a gente vai acabar criando um. Tá? Então é bem importante que nós temos esse relacionamento verdadeiro com a Bíblia, porque quanto mais nós lermos, mais a gente vai entender quem que é Deus e mais também nós vamos entender quem somos nós, dentro de todo esse plano aí de salvação que Deus criou. Então, o primeiro atributo que nós vamos ver é Criador. Aí eu gostaria que alguém abrisse, por gentileza, em Gênesis 1:1 e em Atos 17:24. Eu posso ler Atos 17:24, tá? A gente vai começar então sobre essa primeira revelação, que é Deus ali ele se revelando como o Criador de tudo. Alguém pode ler primeiramente o livro, por favor, o tópico 3.1? Pode ler inteiro. Uhum. Deus é o Criador de todas as coisas. O universo é obra de suas mãos. É o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Nada poderia existir a parte dele. Portanto, o Senhor é sustentador e dono de todas as coisas. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O salmista declara um jubiloso cântico a Deus ao contemplar sua criação. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, quanto mais compreendemos as obras e o caráter de Deus, mais devemos enaltecê-lo. Alguém pode ler Gênesis 1:1, por gentileza? Pode ler. 1, né? Isso, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém. Eu vou ler agora Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, a gente vê aqui dois textos falando, né, sobre Deus como o Criador. Então, no princípio ali da palavra, quando a gente já lê o livro de Gênesis, que é quando a gente começa a Bíblia, Deus ele já se manifesta como o Criador de todas as coisas. Então, Deus, de uma maneira milagrosa e poderosa, cria todos os seres e tudo que nele há. É bem importante porque às vezes eu fico brincando com as crianças, né, em matemática. Eu falo assim, o que é uma coisa, o que é um número infinito? Aí geralmente eles falam assim, é um número que não tem fim. E eu falo assim, não, mas é um número também que não pode ter começo. Às vezes é algo que é tão pequeno que ele não tem um começo. Assim como Deus também. Deus ele não tem um fim e ele também não tem um começo definido. Assim como também Deus, a gente fala que ele é autoexistente, ou seja, ele não precisa de nada ou não precisou de nada para existir. Ele foi o princípio de todas as coisas. E para nós que somos seres humanos, caídos, né, com a depravação dentro de nós, é muito difícil a gente entender. Porque para nós, filosoficamente, até mesmo, ou então no nosso mundo material, a gente enxerga que todas as coisas têm um fim e também têm um começo, principalmente começo. Então, quando a gente, por exemplo, acho que uma coisa assim que toca muito em nós, é quando a gente vê a questão da morte. A gente sabe que um dia aquela pessoa nasceu, aquela pessoa teve todo um ciclo de vida e ali está encerrando essa vida material que ela teve, a quantidade ali de anos que ela viveu. Só que a gente não consegue conceber o que é algo que existe desde sempre. Não tem um começo, porque ele é o próprio começo. É algo assim extremamente, vamos dizer assim, a gente não consegue enxergar isso. Mas o que a gente vê nas Escrituras, o que as Escrituras revelam é que é isso. Deus, ele não precisa, tá, de que nada existisse para ele existir. Ele é autossuficiente, ele é o princípio e o fim. E na primeira parte aqui, já no primeiro capítulo de Gênesis, aqui no comecinho, ele já apresenta a nós como o Criador de todas as coisas. Então Deus ele é um ser
atemporal, ele é um ser que, através dele, tudo, né, o que foi feito, o que nós conhecemos, vem e emana da pessoa dele. Isso é bem interessante, porque, como eu falei, é algo muito difícil da gente entender. Né? A nossa natureza caída não consegue entender e conceber o que é uma coisa que não tem início e que também não tem fim. Nós temos um início, né? E nós não teremos um fim, porque aqueles que estão com Cristo vão reinar com Ele eternamente. E aqueles que infelizmente não morrerem com Cristo também vai ter uma eternidade, que seria uma eternidade no lago do fogo, junto com Satanás. Mas, diferente dele, né, nós temos um início, nós temos um ponto onde a gente pode falar, não, ó, nós iniciamos a nossa vida aqui, a gente tem essa mentalidade. Porém, Deus não, Deus a gente não consegue compreender, e isso mostra o tamanho da grandeza que Ele é. O tamanho de que, mesmo Ele se revelando através da sua palavra, e Ele colocando verdades de uma maneira tão clara, mesmo assim a gente ainda não consegue enxergar. Amém? Amém. Alguma pergunta sobre essa criação, algum comentário? Amém. Então vamos lá. O segundo atributo, santo. Alguém pode ler, por favor? Eu leio. Pode ler. Deus é santo, santo, santo. Está acima de toda a sua criação e também separado de tudo que é mau e contaminado. Esse atributo diz respeito à excelência do ser divino, diz respeito à infinita pureza de Deus, sua total isenção de maldade, sua dignidade de adoração e reverência. Diante de um Senhor santo, os seres humanos também deveriam ser santos em seu proceder. Como diz a Escritura, sede santos, porque eu sou santo. Eu vou ler então essa referência que está em 1 de Pedro, tá? Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede santos, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, a santidade de Deus, ela é um atributo que, além dela mostrar o quão ele é absoluto em santidade, o quanto ele é puro, ele também mostra o quão moralmente nós, seres humanos, estamos afastados dele. Por quê? Porque ele, na sua absoluta grandeza, ele se distingue de todas as outras coisas, até mesmo da criação dele. Porque a criação, ela foi afetada pelo pecado. Então, desde que Adão pecou, que ele comete ali, né, a desobediência, a rebeldia no Jardim do Éden, a criação, assim como o ser humano, também sofre a consequência desse pecado. E esse atributo da santidade de Deus mostra o quão ele também é grande e ele é absoluto em relação a nós. Então, a palavra de Deus está fazendo aqui um chamado à santidade, que é a carta de Pedro, e Pedro está falando, né, para ser santo, como Deus é santo. Então, mostra essa natureza dele, não tem trevas, não tem maldade em Deus. E é bem interessante, porque quando a gente começa a estudar esse texto, e começa a estudar também essa questão do santo, a gente não tem uma clareza de como Satanás, né, que é o agente ali do mal, porque a gente sabe o quê? Na criação, ali no princípio, ele já era um ser caído, porque no capítulo 3, que é a tentação do homem, ele age, né, de uma forma ali para o homem ser corrompido pelo pecado, e infelizmente é o que acontece, o homem é corrompido pelo pecado. Porém, esse indício assim, de Satanás, nós temos dois textos que eles podem ser usados como indícios, que eu vou até pedir para alguém. O primeiro texto, ele está em Ezequiel, do 28, 12 ao 19, se alguém puder abrir, por favor. E o outro texto, ele está em Isaías 14, do 12 até o 15. Eu abro Isaías. Você abre Isaías? Se alguém puder ler Ezequiel 28, do 12 ao 19. Então, esses textos aqui, eu fui dar uma pesquisada sobre eles, depois se você quiser comentar, Maurício. Eles são indícios, tá? São profecias, né? Uma para Jerusalém e outra para Tiro. E aí eles fazem uma menção ou fazem uma comparação que pode ser um indício da queda de Satanás e ali os seus anjos, né? Os dois vão dar ali argumentos muito parecidos. E, por gentileza, se alguém
puder ler Ezequiel 28, do 12 ao 19 primeiro. Eu leio. Pode ler. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Até qual que é? 19. Tu que eras querubim, ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Agora Isaías 14, do 12 ao 15, por gentileza. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos? Até aqui. Amém. Então, esses dois textos, como eu falei, eles podem ser um indicativo, né, de como foi a queda ali de Satanás. Por causa, né, de uma rebelião, ou seja, ele cobiçou coisas que não deveriam e acabou se rebelando ali contra Deus. O fato é, Deus, ele não há mal, não tem trevas nele, assim como 1 João fala, né, que nele há luz e não tem trevas. Então, quando as coisas acontecem, apesar de Deus ele usar o mal para dentro do plano dele de salvação, assim como um plano como um todo, a gente não pode falar que ele é mau, ou a gente não pode misturar a natureza dele, santa, 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 porque ele trouxe uma maldade e falar, não, nele existe o mal. Como a gente... Oi? A melhor formulação disso é o seguinte, Deus criou seres com a capacidade de se corromperem e praticar o mal. Exemplo, primeiro Lúcifer e 1/3 dos anjos, e depois Adão e Eva. E aí na sequência. E quanto a esses textos aí, você não pode afirmar 100% de certeza que está falando de Satanás. Mas é praticamente uma unanimidade entre os teólogos, de várias vertentes diferentes. A grande maioria acha que esses dois textos falam... É um forte indício, como a gente falou. É um forte indício, tá? A gente não pode afirmar categoricamente, porque eram profecias, e aqui ele aparece no meio de profecias, mas tudo indica, até mesmo pelo contexto deles, e porque os dois fazem uma referência muito parecida, né, dentro da revelação. Até o pessoal faz uma piadinha, olha, nesses textos, se não é Satanás, é Lúcifer. Não brinca, entendeu? Emendando isso que o Maurício falou,
a gente vai ver mais para frente um outro aspecto de Deus também, da soberania. Deus ele trabalha com decretos. Então tudo que acontece, independente se nós achamos bons ou maus, porque o nosso senso de justiça ele também é contaminado pelo pecado, é Deus quem faz. Então é outra coisa também que a gente vai comentar mais para frente, essa questão dos decretos. Mas essa questão da natureza de Deus e Deus ele usar inclusive o mal para cumprir ali as vontades e os decretos dele, acho que é uma coisa assim que é algo bastante difícil de você pensar. Mas talvez a figura assim que eu vi, né, fazendo foi mais fácil. Você pega, por exemplo, C.S. Lewis. C.S. Lewis ele escreveu um livro chamado As Crônicas de Nárnia. Então ele tem algumas crônicas ali que acontece. Ele é uma paráfrase da Bíblia. É um livro muito legal assim de se ler, apesar de ser um livro infanto-juvenil. Então ele tem a criação do mundo de Nárnia, a questão da queda, a questão da redenção, né? Então tem todos esses elementos. E apesar de você ter agentes do mal, elementos maus e coisas ruins acontecendo no livro, você não pode dizer que o C.S. Lewis é um cara mau. Por dentro da história dele existiam esses elementos. Então, Lewis ele cria uma história que o enredo acontece coisas ruins. Acontece coisas que a gente olha e às vezes sente tristeza, às vezes sente um pouquinho de revolta. Mas você não pode pegar com o criador dessa história e falar, não, o Lewis é mau porque dentro da história dele ele criou elementos maus. Assim como Deus também. Deus ele determina todas as coisas e ele decretou todas as coisas. Ou seja, ele determinou que aquilo ia acontecer daquele jeito. Inclusive as catástrofes que estão acontecendo hoje, diversas, né? Eu acho que a mais próxima aqui que a gente tem foi no Rio Grande do Sul, né? Onde aconteceu ali uma situação muito triste. Eles estão passando ali por um momento muito difícil, pessoas morreram. Deus decretou isso. A gente não sabe muito bem o propósito, no sentido assim, o propósito literal, porque só Ele sabe. Nós sabemos que tudo que acontece de ruim é uma influência do pecado agindo no mundo. E a gente não pode culpar a Deus ou falar que Deus é mau por situações como essa acontecerem na Terra. Até mesmo, vou repetir aqui, porque o nosso senso do que é bom e o que é mal, ele está corrompido pelo pecado. E tudo aquilo, toda a moral que hoje nós temos, a gente já veio aqui comentando, né? Tudo que a gente acha que é certo ou errado, querendo ou não, você está dentro da Bíblia, é aquilo que Deus revelou-se a nós. Ou seja, até mesmo o que a gente acha que é bom ou acha que é mal, foi o próprio Deus que revelou e colocou dentro dos nossos corações esse senso. Então, é bem interessante, porque Deus ele é santo, santo, santo. Nele não há maldade. Apesar do mundo, né, ele decretar o mundo, porque se a gente também falar assim, não, Deus ele não age nisso, né? Deus não está nisso. A gente seria como os deístas que nós comentamos, né? Não, Deus ele fez as coisas, deu um start e assim, vá por si só. Não, não é assim. Deus decreta. Inclusive, as coisas que nós achamos ali, né, que não são boas ou nós vemos como más. Pode falar, Márcio. Esse comentário é importante porque, às vezes, por não conhecer a base do cristianismo, se eu falar que Deus não decretou aquilo, que foi algo aleatório, que não tem nada a ver, imediatamente eu deixo de ser cristão e passo a ser deísta. Passo a não ser mais cristianismo. Sim. O cristianismo é a religião de um Deus que decreta. No caso do mal, Deus autorizou que acontecesse. É o que a gente chama de decreto permissivo. Uhum. Entendeu? Porém, aquele decreto, ele é uma vontade onde Deus permite, autoriza que aquilo aconteça. Mas o que não quer dizer que ele também não está no controle, restringindo, limitando. Um exemplo disso é que Satanás e seus demônios, se pudessem, exterminariam em 1 segundo todos os crentes da Terra. E não pode fazer isso. Entendeu? Pergunta. Eu posso chamar o que você chama, você falou inclusive no domingo passado, falou com relação a Deus determinou e tal. Eu posso dizer que ele quis isso, é o querer dele? Claro que a gente sabe que ele tem um querer maior
se corrompesse. Mas já que houve essa corrupção, porque ele não fez robô, ele fez pessoas livres. Então essas pessoas, com a sua liberdade, usaram dessa forma, se corrompendo. Ele queria primeiro que não se corrompesse, se corromper. Agora ele quer que aconteça essas coisas para que lá na frente elas se voltem para ele. E isso seja usado como juízo para as boas e para as más. Eu até estava conversando com a minha mãe esse tempo atrás. Ó, por exemplo, a enchente. A enchente, as águas testificarão contra pessoas no último dia. Então Deus, claro, numa forma metafórica, vamos dizer assim, Deus vai chegar para aquelas águas do Rio Grande do Sul e falar: águas, falem o que esse cidadão fez. Então, esse cidadão me usou para saquear as casas. Ele pegou um barco sobre mim e saqueou as casas. Ah, então viu que o que você praticou não ficou dentro do campo do teu pensamento. Você colocou em atos a sua maldade. Então, afasta-se de mim porque eu não te conheço. E águas, testifiquem sobre esse aqui, meu pequenino. Ah, ele usou essas águas para socorrer pessoas. Então, essas mesmas águas serão como juízo para bens, bons e maus. Entendeu? Assim. Então, Deus tem o seu querer, assim como eu, para o meu piá que tem 5 anos, quando ele tinha 2, quando ele estava lá fechando uma gaveta, eu quis que ele desse uma espremidinha no dedo dele. Para lá na frente, porque eu amo ele, eu sei que lá na frente eu não vou estar acudindo ele sempre, então o meu amor quis que ele espremesse um pouquinho o dedo ali, para que ele soubesse que existe esse risco e ele se defendesse, entendeu? Ele criasse maturidade, digamos assim, para ele se defender quando hoje ele tem 6 anos, ele já tem essa noção, porque eu tive aquele querer dele espremer o dedinho lá. Então, esse amor de pai que Deus tem, eu posso enxergar o meu amor com o meu filho, nessas atitudes, nesses meus quereres. Assim. Pode traçar um paralelo. Assim, vamos ajustar um pouquinho o que você falou. O que você falou está certo, só que quando a gente vai falar da mente de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Porque a formiga falando da mente do homem. Então, assim, primeiro, só tiveram livre-arbítrio Adão, Eva e Jesus Cristo. E próprio Adão e Eva, após o pecado, perderam o livre-arbítrio. A partir dali, eles passaram a ter liberdade de escolha dentro da sua natureza depravada. Essa é a primeira diferença importante. Segundo, Deus autorizou que o pecado acontecesse, porque lá no fim, por causa do plano da salvação, o nome de Deus vai ser glorificado, como você falou. Terceiro, o exemplo do seu filho. É muito legal. Por quê? Porque muitas vezes a gente, de uma maneira equilibrada, fica de olho na criança, tipo, vai ver o que ele vai fazer. E aí, de uma maneira controlada, às vezes ele vai levar um tombinho, bater um joelho, às vezes vai tomar um susto, um cachorro vai latir para o lado de lá da grade, e isso vai ficar também. Mas assim, sempre com aquela cautela, a mente insondável de Deus. Quanto à questão da enchente, o que eu tenho que entender é o seguinte: as situações revelam aquilo que vai no coração do homem. Dentro de uma mesma situação, o ser humano pode pecar, como ele pode ser bondoso. Sim. O que é só importante definir? O fato de eu ser bondoso e socorrer pessoas na enchente, eu não posso ser salvo por esse ato. Você entendeu? Cada coisinha no seu lugar. E sempre com cuidado. Quando eu vou falar da mente de Deus, muito cuidado. É um território delicado. Os grandes teólogos, veja, se os caras que comem Bíblia são super cautelosos quando vão falar da mente de Deus, como que eu devo falar? Entendeu? Então, assim, eu gosto muito da frase, olha, por motivos que a Bíblia não revela, Deus autorizou que isso acontecesse. Pode ser que um dia eu vou compreender, ou não, porque se ele não quiser revelar, ele não é obrigado a nada. Entendeu? Mas assim, eu acho que a sua formulação
é que a gente vai ajustando as formulações, eu vou afinando o conceito. As palavras, né, As também. palavras, isso. Pode falar, irmã. Eu entendo assim, tipo, que Deus faz, eu vou falar assim numa realidade que ele faz comigo, no caso. Que cada um tem uma experiência com ele, né? E por muitas vezes eu perguntava para Deus, né? Porque eu passava por aquilo, tal coisa assim, porque é uma vida assim, que nem eu tenho uma vida que desde criança ela vem sendo sofrida. Uhum. E eu vejo assim o cuidado de Deus que ele usou hoje, eu conhecendo a palavra e conhecendo um pouquinho de Deus, para conhecer Deus, olha, eu conheço um pouquinho, sabe? Todas as situações que eu passei, perigosas na minha vida, eu vi Deus cuidando de mim. Hoje, né? Mas na época eu não via isso. Porque a gente tem um Deus assim, que os pais ensinam pra gente, que tá tudo certo, Deus vai perdoar, daí tem os católicos ensinam, né? Mas hoje, eu conhecendo a realidade, tudo isso aí que foi falado, né? Querendo enchente. Eu também passei por uma enchente, fiquei um mês com uma casa debaixo d'água, e a gente se achava bom. Sim. Sim, Porque a gente dizer que ajudava não os é bom, outros e tal, mas não era bom. não é? E daí vinha aquelas situações piores, vocês sabem o que eu passei, eu tive perdas e tudo, né? Então, mas hoje, com esse avanço que Deus tem me ensinado, tudo que eu passei, Ele estava lá. Para me mostrar que é Ele que está no controle de todas as coisas. Ele teve no controle da minha vida até não eu aceitar, Ele já tinha me aceito, né? Mas até eu ver que era Ele que estava no controle de todas as coisas, até nas coisas ruins que eu passei, que não foram poucas, para mim, no caso, né? Que Sim. cada situação para cada pessoa é diferente. Mas então eu vejo assim, que cada um tem que ter essa experiência, né? Porque não é um todo, né? É cada um com Deus e a gente vê. Eu acho que cada um aqui teve uma experiência, teve tratou de uma situações forma. ruins e boas. Mas conhecendo Deus, a gente vê que Ele estava ali nos ensinando alguma coisa. Sim. Que nem hoje eu vejo até situações de médico, coisas que às vezes você tem pressa. Que nem tive um exame que eu tinha que esperar 4 anos. E na época eu lembro, todo mundo queria pagar, tudo, vamos pagar para sair antes. Eu disse, não, vou esperar, né? Se eu não morrer. Aí eu vi assim, o cuidado de Deus que eu tinha que esperar esses 4 anos. Porque daí eu fui fazer o exame e eu não tinha nada no meu olho. Porque a diabetes ela é uma coisa terrível, né? Aí, através disso, eu vi o que Deus falou comigo. Se eu tivesse feito naquela época, talvez tivesse dado alguma coisa errada, porque os médicos pediram que era uma certa urgência, né? Mas ele disse, não, você vai fazer na hora certa. Daí eu vi Deus falando isso. Tudo é seu momento, mesmo que você esteja passando assim, coisas terríveis, que nem o medo de ficar cego, o medo de outras sequelas da diabetes que eu fiquei, porque todo mundo põe uma coisa, né? Aí eu vi Deus, quando eu fiz esse exame, Deus falando, tudo é no tempo meu, não é no tempo teu. Então, mesmo que demore, uma experiência, talvez desse mundo, mesmo que demore para você, fique só esperando e confie no que ele está fazendo. É que nem lá o que está acontecendo, né? A gente vendo, parece que não vai ter saída, porque as cidades todas foram tomadas, né? Sim. Não tem. Mas Deus está escolhendo um tempo certo, porque Ele vai levantar pessoas como Ele me levantou algum dia, em alguma certa hora, né? É Eu acho que todas aham. as... Sim, as situações. É que essa questão de Deus ser santo, como a gente falou aqui, né? Deus ele decreta e ele permite. Por exemplo, a gente vê um exemplo muito claro na vida de Jó. Quem tirou tudo dele e só não matou porque Deus deixou foi Satanás. Quem ficou ali tentando ele o tempo inteiro de amaldiçoar Deus, também, né? Foi Satanás. Mas a gente vê que Deus ele permite com que Satanás fizesse aquilo. E depois Deus revela-se a ele de uma maneira milagrosa, como você falou, irmã. Cada um, Deus, ele trabalha de uma maneira na vida. Vai ter uma experiência diferente com Deus. Às vezes a gente precisa, né, de algo que o outro fulano não precisa. Às vezes Deus ele precisa mostrar-se de um jeito que ele não se mostrou a outros. Né? A gente até brinca. Tem pessoas que Deus dá a rica oportunidade de nascer, crescer dentro da igreja. Mesmo assim ela se reconhece pecadora e fala, meu Deus do céu, se eu não tivesse a Cristo, olha só. E ela foi uma pessoa que viveu dentro da igreja. Tem pessoas que chegam dentro da igreja totalmente destruída. Já destruída, assim, de várias maneiras. Né? No contexto familiar, no contexto, às vezes, de vícios, da própria vida
está no final por causa de uma doença terminal. Então Deus ele agiu Deus agiu e permitiu que algo acontecesse para trazer ele para ele, né? Assim como também todas as coisas que acontecem no mundo. Mas o fato que a gente está conversando aqui, a natureza Deus, que é santa, ela não existe em maldade. Deus não existe maldade nenhuma, não existe trevas, não existe luz. Apesar de acontecerem coisas ruins com o mundo e acontecerem coisas ruins também com a nossa vida. Aí, claro, dentro ali da revelação que nós temos, por exemplo, a irmã falou, eu passei por muita coisa. Infelizmente, a irmã passou por muita coisa, mas olha a bondade de Deus também trabalhando na sua vida. Olha o quanto Deus te fortaleceu. Então você vê um outro atributo também de Deus se manifestando, que é a misericórdia dele, é a bondade dele, é ele estar ali sempre presente na sua vida, né? Então acontece isso. Mas, como eu falei, a natureza de Deus ela é santa. E tem coisas assim que a gente não consegue entender, porque a nossa mente caída, né? Assim, a minha única esperança é que um dia num corpo glorificado eu consiga entender tudo, né? Assim, tomara. Mas se não entender, também não tem importância, porque Deus é absoluto, ele é muito maior que todas as coisas. Lá, né? Vou estar lá, né? Talvez seja mais... Mas muito preocupado. É que nós como seres humanos, a gente realmente, né? É algo que a gente não entende. Quando a gente começa a falar da maldade do mundo, e até mesmo as pessoas geralmente falam, mas se Deus existe, por que então existe tanta maldade no mundo? Por que as coisas acontecem? Por que está acontecendo isso lá no Rio Grande do Sul? Ou está acontecendo... Gente, primeiro, o pecado e o ser humano, ele também causa isso. Uma guerra ali, querendo ou não, né, que está acontecendo ali, Rússia, Ucrânia, Israel, são governos, são pessoas ali brigando por uma série de coisas. Catástrofes que acontecem no mundo, infelizmente, nosso mundo caído, acontece coisas assim na natureza. A natureza ela também sofre a reação do pecado. Tanto que a gente hoje está vendo no Rio Grande do Sul, mas até uns tempos atrás a gente estava vendo terremotos, maremotos, né, lugares onde explodiram vulcões e também morreram pessoas. Então, infelizmente, a partir de que o pecado entrou no mundo, todo ser humano ele está propício a passar isso. Independente se ele é crente ou não crente. Porque uma tragédia como essa no Rio Grande do Sul afeta tudo. Afetou a igreja, que deve ter igreja que está embaixo d'água ou esteve embaixo d'água. Assim como também teve lugares lá terríveis que também estão embaixo d'água. Então, tudo isso também é uma ação do pecado. Você queria falar alguma coisa? Não, acho que é bom só lembrar que no caso de Jó, quem começou o diálogo foi Deus. Satanás nem citou Jó. Deus começou, falou, viste meu servo Jó? É interessante isso. Será que Deus não sabia o que Satanás provocou? Deus provocou. Mas é isso aí. Isso aí. Vai lá, pode continuar, professor. Tópico 3.3. Justo. Página 39. Isso. 3.3. Por favor. Se alguém puder ler, pode ler inteiro. 3.3. Isso. Justo. Deus é um justo juiz que julga com retidão. Salmos 9:8. Ele julgará o mundo com justiça. Salmos 96:3. As suas leis são justas, santas e boas. Charles Hodge hoje explica sobre a justiça de Deus que, em hebraico, significa uma palavra estranha no sentido físico, reto, e no sentido moral, correto. Aquilo que é como deveria ser. E, também outra palavra em hebraico ali, significa equidade, aquilo que satisfaz as demandas da retidão ou lei. O termo grego que Esquece. tem o sentido físico de igual. E o sentido moral era equitativo, conforme ao que é reto. E uma palavra também em grego ali, é aquilo que divide igualmente, ou seja, equidade no sentido moral ou aquilo que satisfaz as demandas do direito. A justiça de Deus é o atributo manifestado no castigo pelo pecado. Por Deus ser um justo juiz, o pecado exige castigo ou pagamento, expiação. A Escritura fala de um juízo final, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Eu vou ler aqui as referências de Salmo, começando por Salmo 9:8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão.
E Salmos agora 96, verso 13. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então, a questão da justiça, a gente sempre fala aqui, Deus é um justo juiz. A justiça dele se manifesta tanto no castigo pelo pecado, como também nas consequências que existem, né, na nossa vida ou na vida do mundo como um todo. Então a gente vê a justiça dele se manifestando em vários aspectos. Em compensação, a gente vê também a bondade dele. Então, ao mesmo tempo em que ele é um justo juiz, ele também é algo que ama. A gente até estava comentando aqui uma vez. Imagina se um criminoso tivesse aqui, vocês fossem o júri e eu fosse o juiz. E esse criminoso fez várias coisas ruins. Fez, sei lá, foi um genocida, explodiu escola, explodiu hospital, exterminou um monte de pessoas. Não se demonstra nem um pouco arrependido. Diz que faria tudo de novo e ainda pior. E aí na hora do julgamento eu falasse assim, não, mas como eu sou um juiz muito bonzinho, então você está livre. Então aí você veria, se Deus não julgasse, né, se a gente olhasse também com essa perspectiva para Deus, e Deus não julgasse o pecado, ele seria um Deus injusto. Assim como também, se ele somente julgasse o pecado, ou seja, não nos escolhesse salvar, ele não seria um Deus amoroso. Porém, a questão da justiça e do amor é um atributo que vai trabalhando ali em conjunto, porque ao mesmo tempo em que existirá um inferno, onde quem não crê em Cristo vai ser julgado com juízo, e essa pessoa vai passar uma eternidade no tormento, existe também a bondade, porque todos nós iríamos para esse lugar. Todos nós iríamos. Porém, Deus, por algum motivo que nós não sabemos, ele nos escolheu para tirar de lá. Então a missão de Cristo, que aqui, né, a gente até lê ali, tem um texto que eu gosto muito, que é 1 Timóteo 1,15, que fala que Jesus Cristo veio para salvar pecadores, né? E aí Paulo fala, do qual eu sou o maior deles. Então, Deus, ele não manda ninguém para o inferno. A nossa natureza nos condena para o inferno por causa do pecado de Adão. O que Deus faz é nos retirar de lá. É o contrário. A gente sempre tenta, às vezes, ver, ou quando vão combater o cristianismo, não, mas esse Deus, a sua religião é uma religião que manda para o inferno. É uma religião que condena. Não, a nossa religião, sim, é uma religião que condena, mas antes disso, é Deus também nos resgatando. Existe também essa dupla referência de Deus, ele nos tira, né, do inferno. Por quê? Porque a nossa natureza estava mandando para lá. E se Deus ele não fosse justo, se ele agisse com injustiça, então não existiria inferno, que é o que algumas pessoas acreditam, né? Que todo mal vai ser aniquilado e, enfim, né? Um dia vai acabar para todo mundo e é isso aí mesmo. Que é uma coisa que a Bíblia não fala. Então essa questão de justiça, ela se manifesta principalmente isso, principalmente por causa do pecado, né? O pecado que Adão cometeu. E quando nós vemos essa questão, eu até gosto de umas pessoas que falam, né? Eles dão uma figura assim. Imagina um barco onde tá todo mundo se afogando, o mundo inteiro se afogando. Deus não precisa ir lá e, vamos dizer assim, empurrar a cabeça do indivíduo para dentro do mar. Porque o natural dele é se afogar, é ir para o inferno. A gente viu aqui que em Romanos, se Deus entrega a nós as nossas próprias paixões, a gente vai cair em pecados terríveis. Porém, pela soberania dele e pela bondade dele, e ele vem resgatando alguns de nós, né, desse destino aí cruel. A gente não sabe o porquê. E a Bíblia também não se preocupa em falar o porquê, mas nós, graças a Deus, somos agraciados por Deus nos tirar desse destino aí, né, vamos dizer assim, justo, porque é justo, nada mais justo do que todos nós estarmos no inferno, porém, uma das coisas que ele manifestou em nós foi o amor dele nos resgatando. Tá? Então a justiça de Deus está muito relacionada também à nossa natureza pecaminosa e o que o pecado fez conosco. Pode falar. Inclusive, no capítulo anterior ali, no parágrafo anterior, quando o salmista fala o que é o homem para que se lembre dele, é exatamente isso. Ele se lembrou de nós, ele se virou para nós, porque a gente estava condenado a ter as costas dele para nós, né? E através de Cristo ele se vira para nós. Acho que nem as costas. Exatamente. Mas no sentido de que a gente estava condenado aos nossos próprios caminhos, às nossas próprias atitudes.
é o que eu vejo que ele faz com o faraó. Endurecerei o coração do faraó, é ele tipo assim, vou deixar o faraó fazer o que ele quer. Entendeu? Não vou me revelar para ele. Entendeu? É o que eu enxergo assim. A gente está condenado a isso. A frase correta é essa, não vou me revelar a ele. Porque na verdade foi Deus que se revelou a nós. Agora, Sempre assim. por que ele faz dessa forma, nós não sabemos. Sabemos que ele fez. E às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso. Elas querem encaixar Deus no sistema lógico. E a Bíblia fala que Deus nos elegeu para a salvação. Como ele fez? A Bíblia não diz. Só nos informa que ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Antes que existisse o universo, Deus já tinha ciência de nós e nos elegeu para sermos seus filhos. Agora, uma coisa importante, é importante a gente esquecer o seguinte: Deus criou Adão e Eva. Era o auge da criação, correto? Quando eles pecaram, Deus podia ter feito isso, esmagar os dois, e o ser humano acabaria ali. E aí Deus podia ter criado, a partir dali, a anta inteligente. E fazer uma anta para servir ele. Ele não podia ter feito isso? Ele tinha poder para fazer isso? Sim. Mas não. O que ele fez? Em vez de esmagar Adão e Eva, porque ele podia exterminar o mal ali. Nós temos que lembrar que o leão não tinha pecado, a anta não tinha pecado, o elefante não tinha pecado. Ele podia ter esmagado Adão e Eva, acabou, não tem mais ser humano. Mas, na sua soberania, ele autorizou que a coisa continuasse. Adão e Eva foram expulsos do Éden para que não tivessem acesso à árvore da vida e ficassem eternamente em pecado, apartados de Deus, olha a seriedade. E a partir dali já havia um plano de salvação pré-estabelecido, onde o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E é em cima dessa promessa que nós somos salvos. Do cumprimento dela. Pode falar, João. Esse negócio falou, aquilo que Deus previu antes de nascer, né? Tem igreja que não aceita, né? Eu tenho 25 anos, quase 30 anos de igreja, eu vim conhecer aqui, mas pô, o pastor tem essas coisas, por que não fala de medo de perder? Não ensinaram. Mas o pastor tem curso, não aprendeu isso? Não, mas muitos não têm curso, João. Infelizmente, o pastor Márcio, que é o pastor, tem estudado, né? Assim que eu vi pastores bem estudados, mas não foram estudados no essencial. Foram estudados em várias coisas, como plantar igreja, como ter uma igreja que multiplica, como ter uma igreja que cresce, como fazer discípulos, sabe? E no principal não foi, não é nem por mal, a pessoa às vezes não... E está na Bíblia, não tem como ver, eu vejo, o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo. Está lá, Apocalipse 17, de 13:8 e 17:8. Em Efésios 1 fala. E Efésios também é. Efésios 1 fala, o Evangelho de João também fala, Sim. sobre desde a criação do mundo, o Cordeiro já estava morando. Mas assim, não entenda mal os irmãos. A maioria não ensinou porque não sabia. Bom, vou só contar aqui. Olha, só vai participar aí, cara. Mas é isso mesmo, às vezes a pessoa. Professor Erasmo, ele começa a aula fica boa, aí... Não, de boa. Mas assim, irmão, às vezes a pessoa não sabe mesmo, tá? Às vezes a pessoa acaba não entendendo. E também, assim, como a gente falou, né? Alguns cursos de teologia, eles focam em algumas coisas, como cuidar de pessoas, abrir células, e aí acaba tendo uma base um pouquinho mais rasa. E a pessoa não tem esse entendimento. Vamos passar então ali para o 3.4, que é o eterno. Alguém pode ler, por gentileza? Eu leio. Uhum. Deus não tem princípio e nem terá um fim. Deus é isento de qualquer limitação do tempo. Ele não existe em um período mais do que em outro. Rod afirma que, para ele, não há distinção alguma entre o presente, o passado e o futuro, mas todas as coisas estão igual e perenemente presentes para ele. Até aqui. Vou ler aqui rapidinho para encerrar nossa aula. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada como foi feito se fez. Então, mais uma vez, mostrando que Deus, além de ser atemporal, ele também não depende de nada para existir. A gente fala autoexistente, ou seja, a existência dele só depende dele mesmo. Um conceito muito difícil porque nossa mente, infelizmente, não consegue enxergar o tamanho da grandeza do nosso Deus. Uma coisa importante entender, quando a Bíblia fala que Deus escreveu nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo, aquilo ali está escrito daquela forma para nós, seres humanos, que temos passado, presente e futuro. Eu concordo com o que Rod aqui fala. Deus criou o tempo, então para ele é o eterno, ele é autoexistente, não tem tempo para Deus. Existe uma coisa que Deus conhece e estabeleceu, que é a cronologia da história humana. Agora, para ele não existe nem presente, nem passado, nem futuro. No meu entendimento, é em cima disso que eu oro. Senhor, salva aquela pessoa. Senhor, vem com o teu poder. Porque é indiferente. O que Deus está querendo nos mostrar? Quando o nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, Deus está querendo mostrar o seguinte, que antes que houvesse história, antes que houvesse criação, antes que houvesse qualquer coisa, Deus, na sua soberania, já tinha nos escolhido para sermos seus filhos. Só isso. Bom, só isso é brincadeira, né? Você ser filho de Deus, eu estou cometendo até um... Mas se vocês entenderem essa questão, sempre tenha isso na mente. Grava isso, é muito importante. Para Deus não tem passado, presente e futuro, porque Ele é o Criador do tempo. Tanto é que na Bíblia, a palavra tempo tem duas palavras. Uma é tempo kairos, que aponta para um tempo segundo a base de Deus. E outra é o tempo cronos, do qual vem a palavra cronômetro. Entendeu? Que é o tempo humano. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante entender por causa da pequenez da nossa mente. Tem um livro que ele é muito bom e ele é muito difícil de se ler, mas ele dá uma boa... Porque existiu uma heresia sobre essa questão do tempo, né, sobre essa questão de Deus, ele mudar, entre aspas, os planos dele ali de acordo com as eras da humanidade. Então começou a surgir algumas heresias, assim, acho que se não me engano, 1910, algo. E tem um autor chamado Oscar Cullmann, ele escreveu um livro chamado Cristo e o Tempo, onde ele vem mostrar esse plano de salvação, não é algo assim que vai mudando com o tempo, ou seja, parece que Deus criou um plano B. Ah, Adão e Eva deu errado, e o que agora eu faço? Já sei, vou fazer isso. Parece que é uma, vamos dizer assim, é uma ideia que Deus tem ali na hora e coloca... Vou resolver. Vou resolver esse problema. Furou o cano, vou fazer o remédio. Não é e esse isso? livro ele vem mostrar isso, que Deus está acima de todo o tempo e que tudo que hoje nós enxergamos, tipo o plano de salvação, ele está acima de tudo isso, acima de todo esse plano, né? Com as palavras do nosso irmão Oscar Cullmann, que eu falei, é um livro difícil, mas é um livro muito legal para quem quer a recomendação. Amém? Alguma pergunta, comentário? Eu só quero, Ah. ali no que eu falei, né, no caso, Aham. que a culpa não era de Deus, era minha. O meu pecado fez eu passar tudo que eu passei, só que ele estava lá. Sim. 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 Mas nós entendemos. Quando você Sim. colocou, deu para entender. Deu para entender, A irmão. culpa foi Não, meu não, pecado. tranquilo. Não, sim. Amém. Cada Amém? vez que era pra